Bom dia, bom dia! Olha o nosso P15 aqui de novo, P15, primeiros 15 minutos com ele, onde juntos examinamos a palavra de Deus, que ela é viva, eficaz, e ela traz o quê? Direção para tomarmos decisão. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem de um milagre de Jesus, que está lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Vamos falar sobre gratidão. Se fala tanto hoje, né? Eventos de gratidão. Vamos entender isso? Dirigiu-se a Jerusalém, Jesus chegou na fronteira entre Galiléia e Samaria. Jesus estava passando por ali. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresente-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: Levante-se e vá. Sua fé o curou. Em algumas versões diz: Sua fé o salvou. 10, passagem dos 10 leprosos. Né? Para muitos cristãos, uma passagem comum. E é nela que eu quero meditar com vocês hoje. A lepra, nesse tempo, era uma doença que não só maltratava o corpo, mas trazia exclusão, isolamento, a pessoa perdia uma identidade social, ela era retirada do contexto da sua família, da sua cidade, eles eram impuros, ninguém podia chegar perto de um leproso. Então eles viviam à margem, marginalizados, essa é a palavra correta. Tanto é que eles vêm ao encontro de Jesus, mas não encostam. Porque a própria pessoa já sabia do seu mal. Então, eles gritam, né? Eles falam, clamam. Quando fala clama, você fala de longe, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que Jesus faz? Vai lá, coloca a mão, fala, vem? Não. Ele diz assim, olhou para eles, vão e se apresentem aos sacerdotes. Uma palavra de ordem, uma ordenança, uma direção. Jesus não falou, vocês estão curados, receba a cura agora. Não falou. Ele apenas deu uma direção, que aparentemente, para quem está doente, como eles estavam, cadê a palavra clara? Tipo, sigam, estão curados. Uma palavra, né? Não. Jesus disse, vão até os sacerdotes. Oi? Diz que eles não contestaram a direção que Jesus deu. Eles foram. Aqui começamos a meditar. Obediência gera milagre. Obediência a uma direção que Deus dá a mim e a você. E olha, preste atenção. Às vezes a direção que Ele dá não é exatamente o que a gente espera ou nem tão clara. Que observe o tipo de direcionamento que esses homens receberam. Só que o que aconteceu no meio da obediência, porque eles
obedeceram a Jesus. Viraram as costas e falaram, então tá, então nós vamos até os sacerdotes. A Bíblia fala que, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Muitos milagres acontecem durante o caminho da obediência. Tem gente esperando uma confirmação plena, clara, e Deus, para muita gente, já desenhou. Tem gente que Deus já desenhou. Mas não tá bom ainda. Quero uma confirmação plena, total, digitada, né? Colocada no Instagram, em todas as placas, para começar a obedecer. Jesus às vezes já disse para você, vá, siga, perdoe, recomece, sai desse lugar. Sai desse lugar, né? Organize sua vida, volte a orar, faça o que é certo. Mas a pessoa está esperando. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Aí, justificativas não nos faltam, né? Justificativa para desobediência. Um parênteses, obediência tardia é desobediência. Mas fique atento a essa palavra de hoje. Jesus está dizendo que é na obediência que o milagre, que a transformação começa a acontecer. Primeiro passo em direção à obediência faz toda a diferença no movimentar do reino de Deus, no movimento. Aquilo que você tanto espera, comece. Obedeça, comece a obedecer. Mesmo que você não esteja entendendo tanto ou esteja com medo, mas obedeça. Vamos lá, seguindo. Foram curados, mas um deles, quando percebeu que estava curado, volta. E não volta só para agradecer, porque muitas vezes fala, um voltou para agradecer. Não, mas ele não só voltou para agradecer. Ele fez mais, tá? 10 curados, 10 receberam, 10 tiveram oportunidade, mas só um voltou. Receber a bênção, receber um milagre, receber algo que tanto se espera, não significa vida transformada. Não. E isso aqui é a maior prova disso, esse texto. Jesus quis dizer exatamente isso. Falou assim, eu abençoo muita gente. Aquele que me clama, me chama com verdade, eu obedeço, eu opero milagres, inclusive, incríveis. Agora, a vida transformada, infelizmente, o milagre não causa isso. De 10, olha a porcentagem, 1 teve a vida transformada, né? E outra coisa que me chama a atenção é algo que é muito da nossa vida. 10 se uniram por uma enfermidade. A dificuldade os uniu. Agora, a gratidão separou um. É mais fácil as pessoas se unirem pela dor, pela desgraça, pela tragédia. Isso a gente vê continuamente. Ah, deu tragédia em tal lugar. Meu Deus, é uma união, coisa linda. Ah, o povo brasileiro se une muito. Sim, mas o homem é assim. Geralmente nas tragédias, no momento difícil, vamos embora orar, e a campanha, e é frente ao hospital, e todo mundo junto, e todo mundo, a dor, a dificuldade faz isso com as pessoas. Desde esse tempo. Une. Agora, a gratidão separa. A gratidão separa. Não são todos. Com o tempo, alguns esquecem, se distraem, seguem a vida. Como os leprosos curados, os 9 seguiram. E não voltam nem para honrar, né?
Sabe que é muito fácil a gente buscar a Deus no aperto, na dificuldade, no perrengue. Muito fácil. O desafio da nossa vida é continuar sensível a Deus e querer relacionamento com Ele quando tudo está bem. Esse é o maior desafio do ser humano. Quem voltou? O samaritano. O samaritano era o estrangeiro, o que ninguém esperava. Aquele, não, os outros talvez fossem mais religiosos, tiveram uma criação, né, religiosa. Voltou o estrangeiro. Sabe que às vezes quem mais fala de fé é o que menos agradece. É isso que o texto também pode estar dizendo. O estrangeiro, aquele que ninguém esperava. Sabe? E, gente, gratidão não é educação. Tem gente que acha, não, ser grato é uma demonstração de educação. Não. Gratidão bíblica, principalmente a bíblica, que existe. Existe outra, sim. Gratidão, ela é revelação. Aquele homem, ele não voltou porque ele estava somente feliz. Ele voltou porque ele reconheceu a fonte. Ele falou, eu vou voltar para ele. Hoje a gente vê muito, a gente entende do que é gratidão, o que ela faz na nossa mente. Mas a gratidão não é assim, eu sou grato porque eu estou feliz, eu sou grato porque aconteceu tal coisa, eu sou grato porque ele realizou eu. A gratidão bíblica, ela passa pela gratidão de estar feliz por ter recebido, mas ela não para por aí. A gratidão que Jesus imprime, que esse homem demonstrou, é uma gratidão que reconhece de onde veio a bênção, que reconhece a fonte. Que nós tenhamos essa gratidão, de reconhecer, de honrar. Diz que esse homem louvava a Deus em alta voz. Presta atenção, eu imagino ele gritando, cantando, falando, agradecendo a Deus em alta voz. Lançou seus pés, se rendeu. Falou, olha, eu te amo por tudo, por isso que você fez. Eu reconheço quem é o Senhor. Eu agradeço, ele agradece pelo que tinha feito. Não basta botar um post de Instagram e dizer, obrigada, Deus. Que isso, gente, é muito pouco. Jesus está falando de algo mais profundo, de reconhecimento real de quem é Ele. Quando esse homem fez isso, ele enxergou a fonte. Jesus entrega o presente completo. Ele recebe, além da cura da lepra, a salvação. Ele recebe um toque. Ele recebe a transformação completa. A vida dele, a forma de olhar a vida muda. Não, porque, gente, a lepra foi curada, sim, ok, saiu. Mas e o resto, a vida ali, como é que fica? Esse homem recebeu a cura completa. A salvação em Cristo Jesus, ele reconhece quem é o dono da vida, muda toda a sua história. Tudo. E ele reconhece que Jesus, a presença, o relacionamento com ele, estar com ele sempre, falando, ele respondendo, tendo um diálogo, tendo um Deus vivo dentro dele, é muito maior do que a cura que ele recebeu. O maior sinal de maturidade espiritual é quando uma pessoa entende que Jesus é maior que qualquer bênção recebida. 10 receberam a cura, 1 quis Jesus. 10 tiveram um milagre, 1 teve encontro. 10 seguiram sua vida, 1 voltou para adorar. E a pergunta que eu te faço, que eu faço para mim também,
dos 10, quem somos nós? Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, eu te louvo por essa palavra tão poderosa que nos dá direcionamento. Deus nos ajuda para não ter uma gratidão polida e educadinha e achar que está fazendo muito. Acharmos que, ai, agradeci. Que raso. Até isso eu vejo que o mundo está maquiando a forma de agradecer, de agradar. Que nós entendamos, que tenhamos uma gratidão muito mais profunda, uma gratidão de proximidade com o Senhor, de relacionamento, de expansão de quem é o Senhor e o que o Senhor fez. Isso é o mínimo. Nos ensina a ser gratos reais, não viver uma gratidão social, medíocre, porque até ela pode ser medíocre. Deus nos ajuda, Espírito Santo, eu te agradeço por essa palavra que traz transformação ao nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um P15. Gente, assina o canal, aciona o sininho e manda para um amigo. Manda. Transforme a sua vida e a de alguém que está ao seu lado, algum amigo, tá bom? Deus abençoe e até mais.